Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, São Paulo. Nós estamos com mais um Momento com Deus dominical. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Eu peço desde já que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que possam refletir e também ouvir a palavra de Deus. E além de compartilhar, eu peço para que você peça para que os seus amigos possam se inscrever no canal e também deixar o seu joinha, seu like. Isso trará relevância ao nosso canal para que continuemos a propagar a palavra do nosso Deus. Eu vou orar nesse instante. Querido Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Obrigado por este domingo, dia do Senhor. Muito obrigado, a Deus, pela tua bondade, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, por permitir que esta gravação ela possa chegar a muitos outros corações, além dos nossos irmãos em Cristo. Eu louvo a Ti, ó Deus, pela tua palavra. Receba toda a nossa gratidão nessa hora, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você o trecho da palavra de Deus, texto do livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. A palavra nos diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. Eu quero pensar sobre a necessidade do discernimento. É importante que nós saibamos discernir, porque o que é discernimento? Discernimento é a arte de distinguir com maior precisão, a maior precisão possível, entre duas ou mais coisas cujas diferenças nem sempre aparecem à primeira vista. Sem a prática, sem o valor, sem o cuidado, sem nós atentarmos para o discernimento, é possível que nós incorramos nesse erro do qual o profeta Isaías menciona no seu capítulo 5, versículo 20. É possível que alguém chame o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de claridade e a claridade de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Esse tem sido um assunto de muita complexidade e importância, e nós vemos isso na palavra de Deus quando Salomão, o rei substituto de Davi, o sucessor de Davi, e logo que ele assumiu o trono de Israel, ele leva uma oração a Deus, e Salomão diz o seguinte: dá a teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, conforme o primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9. Mas o que é preciso discernir? Queridos, é preciso saber discernir entre o bem e o mal. E nem sempre, porque nem sempre o mal parece com o mal. Nem sempre o bem parece bem. Uma das tarefas dos sacerdotes da história do povo de Israel era ensinar esse povo a distinguir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, conforme nos diz Ezequiel no capítulo 44, versículo 23. Mas numa época de decadência espiritual, decadência moral, até mesmo os sacerdotes tinham dificuldades de enxergar a diferença entre uma coisa e outra.
é preciso saber distinguir. É muito importante saber discernir. É preciso discernir também, não só entre o bem e o mal, mas saber discernir entre o falso e o verdadeiro. Queridos, o falso sempre é falso, não é verdadeiro, mas sempre tem semelhanças com o verdadeiro, para passar por verdadeiro sem ser o verdadeiro. E aqui está uma área de muito risco. Alguém agarrar-se ao falso e deixar escapar o verdadeiro. Há uma porção de situações, de coisas falsas dentro da Bíblia que nós precisamos nos atentar. Há coisas falsas, desde o falso testemunho, como diz lá em Êxodo capítulo 20, verso 16. O espírito falso, como diz 1 Reis capítulo 22, versos 20 a 23. E também há notícias falsas. Em Êxodo capítulo 23, versículo 1, você depara ali com isso. A falsa acusação, falso juramento, língua falsa, falsa visão, uma falsa circuncisão, uma falsa humildade, conforme Colossenses 2,23, falsos irmãos, conforme a segunda carta aos Coríntios 11:26, falsos profetas, que o próprio Senhor Jesus mencionou lá em Mateus capítulo 7, versos 15, e também capítulo 24, verso 11. Há falsos mestres, em 2 Pedro 2:1, falsos apóstolos, 2 Coríntios 11:13, né? Há muita gente querendo ser apóstolos aí e não sabe que uma das condições para ser apóstolo é ter vivido na época de Jesus, vendo Jesus ressurreto. E também os falsos cristos, conforme Mateus 24:24. Então, reconheçamos que como é importante sabermos discernir para não sermos pegos com a falsidade. Mas também é necessário, salutar discernir entre a vontade própria, entre a minha vontade e a vontade de Deus. Nem sempre a vontade própria expressa a vontade de Deus. Muitas vezes uma é contrária à outra. Mas para justificar-se e acalmar a consciência, é fácil chamar a vontade própria da vontade de Deus. Um exemplo bastante claro na Bíblia é a vida de José. José soube discernir perfeitamente a vontade própria despertada pela sedução da mulher de Potifar, da vontade de Deus, e realizou a vontade de Deus e não a sua própria vontade, conforme Gênesis capítulo 39, os versos 7 a 12. Talvez fosse da vontade própria também de Davi vingar-se de Saul e tirar-lhe a vida, mas a vontade de Deus era outra e não essa, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Quando não se faz a distinção entre a vontade pessoal e a vontade de Deus, a desobediência é certa. Então, não pense que a minha vontade é igual à vontade de Deus. Ela só será igual quando a vontade de Deus for a sua. Aí sim. Por exemplo, a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, que busquemos a santificação. E se você fala que a sua vontade é a santificação, coincide com a vontade de Deus. Mas muito cuidado devemos tomar, achando que qualquer vontade minha, ou qualquer vontade pessoal, significa ser a vontade de Deus. Mas também é necessário discernir entre a falta alheia e a falta própria. Com muita facilidade, com muito risco, enxerga-se a falta alheia, enquanto que a falta própria passa desapercebida, conforme o Salmo 19, verso 12.
Foi o que aconteceu com Davi ao ser confrontado pelo profeta Natã. Com incrível rapidez, Davi discerniu a injustiça do homem rico da parábola do profeta e nem passou por sua cabeça que a ele se referia a dura acusação, conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 1 a 6. Judá, um dos 12 filhos de Jacó, discerniu claramente o pecado da nora Tamar e chegou a condená-la à morte, mas não enxergou o seu próprio pecado, senão depois de acusado. Gênesis 38, versos 12 a 26. Então, queridos, muito cuidado com isso. É preciso nós sabermos distinguir. Às vezes nós estamos culpando um irmão, estamos julgando o irmão, quando nós mesmos incorremos nesse erro. E é preciso discernir, é preciso saber que um pecado que às vezes eu acho que somente o irmão comete, e eu não, quando eu mesmo estou cometendo, isso é uma falta que muito desagrada ao nosso Deus. E por último, é também preciso discernir entre os acontecimentos comuns e os grandes momentos de Deus. A destruição de Jerusalém aconteceu porque os judeus não reconheceram a oportunidade da visitação do Senhor, conforme o evangelista Lucas, capítulo 19, verso 44. O verbo que estava com Deus e era Deus, fez-se carne e veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, conforme João 1:11. Queridos, há dias especiais no calendário de Deus que devem ser conhecidos e distinguidos dos dias comuns. Deus age em determinado momento e nós precisamos distinguir, discernir esse momento do agir de Deus. A importância desses dias é que eles são o dia dos humildes começos, conforme Zacarias capítulo 4, versículo 10. Está por acontecer um grande momento no mundo, a volta de Jesus. Nós não sabemos quando, mas é preciso distinguir esse tempo de Deus para a humanidade. Isso é muito maior do que meros dias que passamos aqui. Eu quero terminar falando sobre o joio e o trigo rapidamente. E esses são dois elementos que tornam a prática do discernimento bastante difícil. Não é fácil. Um é o pecado que confunde, que cega e que até cauteriza. Outro é a atuação satânica que ilude, que engana e que torna o mal muito parecido com o bem. O ímpio é capaz de abjurar, isto é, de renunciar, de rejeitar, de abandonar o discernimento e a prática do bem. E Satanás é capaz de se transformar até em anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. A parábola do joio explica de maneira real esse drama terrível da semelhança dos filhos do maligno com os filhos do reino, pelo menos ali no início. A semelhança do joio com o trigo é tão grande que qualquer providência para separar um do outro antes da colheita é barrada até pelo dono das terras. Até a consumação do século é preciso aprender a lidar com essa situação confusa criada pelo maligno, conforme registra ali em Mateus capítulo 13, versos 24 a 30, depois versos 36 a 43. Meus queridos, é muito difícil. Às vezes nós temos ao nosso lado pessoas que têm jeito de crente, postura de crente, fala como crente, às vezes até carrega uma Bíblia como crente,
canta como crente, ora como crente, está presente em alguns trabalhos na igreja como crente, mas nunca são crentes. Eles não têm nada a ver com Cristo. Nunca nasceram de novo. Nunca tiveram a experiência da regeneração, do novo nascimento. Então, às vezes, nós temos aqui pessoas que ensinam, pessoas que cantam, pessoas até que pregam, e nós achamos que são crentes, mas na verdade pode ali ser um joio. Quem conhece o joio é apenas o dono da terra. Ele sabe quem é trigo, ele sabe quem é joio. Então, mas isso não nos leva a deixar como importante o reconhecimento da necessidade do discernir. É preciso ter discernimento. O crente precisa. O profeta Isaías aqui está falando: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. É esse tipo de gente que não aprendeu sobre a necessidade do discernimento. Eu tenho 45 anos, já tenho 45 anos de vida cristã, e depois dos 10 anos de convertido, eu comecei a pedir a Deus o discernimento espiritual, sabedoria, porque Deus já sabia que eu entraria e eu seria chamado para exercer a prática do ministério pastoral. E o pastor precisa saber discernir, precisa saber com quem, o que está, qual é a situação que o envolve. E às vezes até isso é muito difícil, mas até para lidar com as próprias pessoas, com as próprias ovelhas. Tá? Há pessoas que às vezes nós convivemos com elas e nós achamos que elas são crentes, mas depois a prática, o dia a dia, começa a mostrar que essas pessoas não são, nunca pertenceram a Jesus. Outros até pode ser que houve um pequeno desvio, necessitam de cuidado, necessitam de carinho, necessitam de uma palavra para que elas possam voltar, para que possam se reconciliar, possam clamar pelo perdão do Senhor e voltar ao aprisco de Cristo. Mas, meus amados, que nós saibamos discernir. Hoje nós estamos num tempo em que a mentira campeia, a falsidade campeia, está em todos os lugares, e hoje é um dia muito apropriado para o cidadão do Brasil, que nós temos as nossas eleições para vereadores e prefeitos, mas há muitas pessoas ainda iludidas, as pessoas que não sabem discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Peça sabedoria a Deus, como fez Salomão, peça discernimento a Deus, para que você não incorra em erros, e esses erros podem ser muito prejudiciais quando você não sabe distinguir o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que são trevas, o que é luz, o que são trevas, o que é doce e o que é amargo. Como crente, nós precisamos saber entender, precisamos reconhecer o agir de Deus e quando não é um agir de Deus. Lembremos do que eu falei aqui, o diabo pode até se transformar em anjo de luz. E há muita gente, quando se vir um anjo de luz, vai falar: esse é de Deus. Não. Não e não. Então, que você busque o discernimento na sua vida, no seu viver, para em todas essas coisas, não somente na área espiritual, mas até na área secular, para você ser bem-sucedido e vitorioso. Que Deus o abençoe. Amém.
Querido Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, mais uma vez, por nos trazer esta palavra do profeta Isaías, que leva-nos à compreensão, que leva-nos à reflexão do momento em que nós atravessamos. Eu sei que desde que o mundo é mundo, é necessário saber o que é certo e o que é errado. E eu peço a Deus que tu venhas nos mostrar esta real necessidade de termos o discernimento, não somente para o campo espiritual, mas também para o campo material e secular do nosso viver. Abençoe cada irmão, cada irmã, abençoe as igrejas, abençoe o nosso culto logo mais ali na Igreja Batista Monte Alegre, abençoe cada irmão, abençoe os enfermos da nossa igreja, e dá-nos a tua paz, a tua alegria, dá-nos a compreensão e a vontade de estarmos cada vez mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Quero lembrá-lo de que na próxima terça-feira nós teremos nosso Momento com Deus, momento de oração. Até lá. Deus o abençoe, Deus abençoe a sua família. Tenha um ótimo domingo na paz de Cristo. Amém.